De picos de montanhas geladas e traiçoeiras, passando por vulcões em erupção, até ilhas que já foram campos de testes nucleares ou refúgios de cobras venenosas. Este mundo não para de nos surpreender com destinos que desafiam a coragem de qualquer aventureiro. Junte-se a mim nesta jornada para desvendar os 22 locais mais perigosos do planeta. Monte K2. Você acha que o Everest é a montanha mais perigosa do mundo? Pois saiba que o título, na verdade, pertence ao K2, também conhecido como Monte Godwin-Austen. Apesar de ser a segunda montanha mais alta, o K2 esconde desafios muito mais extremos. As condições meteorológicas são incrivelmente severas, com tempestades de neve que duram dias, tornando a escalada praticamente impossível e que já custaram a vida de muitas pessoas. Além disso, a rota para o cume do K2 é mais íngreme, com poucos pontos de parada. A partir de 24 mil pés de altitude, o risco de deslizamentos de pedras e avalanches é uma ameaça constante, e a concentração de oxigênio em queda livre aumenta o perigo para quem tenta conquistá-lo. Enquanto mais de 5 mil pessoas já alcançaram o topo do Everest, apenas cerca de 300 conseguiram o mesmo no K2. Esse número por si só já dá uma ideia do quão perigosa essa montanha realmente é. Lago Nyos, África. Aninhado em um vulcão adormecido no noroeste de Camarões, o Lago Nyos parecia um lugar de beleza serena, com 1,2 quilômetros de largura e uma área de 1,5 milhão de metros quadrados. Mas essa tranquilidade foi brutalmente interrompida no dia 21 de agosto de 1986. Foi quando o Lago Nyos se tornou palco de um dos desastres naturais mais catastróficos da história. Uma gigantesca nuvem com centenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono emergiu de repente, espalhando-se a uma velocidade de 100 km por hora e encobrindo as vilas ao redor. As vítimas, tanto pessoas quanto animais, caíram em um sono eterno, asfixiadas sem nem perceber o que estava acontecendo. Nem mesmo os pássaros voando conseguiram escapar. Em questão de horas, vilas inteiras como Nyos, Cha e Sub desapareceram do mapa. Após a tragédia, um geólogo descobriu que o nível da água do lago havia baixado cerca de 1 metro, indicando que a quantidade de gás liberada foi de aproximadamente 1,7 milhão de toneladas. Curiosamente, o Lago Nyos se formou na cratera de um vulcão já inativo, mas por centenas de anos, o gás CO2 se acumulou no fundo, preso pela pressão. Foi essa enorme quantidade de gás que causou essa tragédia inimaginável. Desde então, o Lago Nyos ficou conhecido como o Lago Assassino, e as comunidades ribeirinhas tiveram que ser realocadas para outras áreas. Fukushima, Japão. Em março de 2011, a província de Fukushima, na ilha de Honshu, no Japão, viveu um dos desastres nucleares mais aterrorizantes da história da humanidade. Um terremoto e o tsunami que se seguiu provocaram um acidente na central nuclear, liberando uma quantidade imensa de radiação no ambiente. Anos depois da tragédia, os níveis de radiação continuam perigosos, causando mutações genéticas graves tanto em seres humanos quanto em animais. Até hoje, Fukushima é considerada um dos lugares mais perigosos para se viver no mundo. Fossa das Marianas, Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo da Terra, afundado a quase 7 milhas sob a superfície do Oceano Pacífico. Apesar de ser um lugar de escuridão e frio eternos, o verdadeiro perigo reside na pressão esmagadora, 8 toneladas por polegada quadrada. Uma pressão dessas é capaz de triturar um esqueleto humano num piscar de olhos. Nas fendas hidrotermais, a temperatura pode chegar a 300 graus Celsius, e os líquidos são extremamente ácidos. No entanto, o mais impressionante é que, mesmo nesse ambiente tão inóspito, existem bactérias, crustáceos, polvos e peixes que evoluíram para sobreviver. Costa dos Esqueletos, Namíbia. A Costa dos Esqueletos, na Namíbia. É uma terra misteriosa e não recomendada para nenhum turista ou aventureiro. Este lugar é uma combinação de um deserto desolador e milhares de destroços de navios encalhados, criando uma paisagem de arrepiar. O perigo aqui é a falta de comida e água. O vento seco do deserto desidrata rapidamente, e as dunas de areia estéreis
se estendem sem fim, sem uma única sombra para se proteger. Mas, como se não bastasse, este lugar também é refúgio de animais selvagens e perigosos, como leões, leopardos, hienas e chacais que estão sempre à espreita de quem se perde. Curiosamente, você pode encontrar ossos de baleias, focas e até de elefantes que sucumbiram à sede. Apesar de tudo, alguns aventureiros desafiam os avisos para se aventurar por lá. O vulcão Sinabung, Indonésia. A Indonésia é famosa pela sua grande quantidade de vulcões ativos, e o Sinabung é, sem dúvida, um dos mais poderosos. Este é um vulcão complexo que tem estado em erupção contínua desde 2010 e de forma ainda mais violenta a partir de 2013. Estas erupções frequentes deixaram milhares de pessoas desabrigadas, forçadas a evacuar para sobreviver. Cidades e vilas próximas foram repetidamente cobertas por cinzas vulcânicas nos anos de 2010, 2013, 2014 e 2015. Em 2 de março de 2021, uma explosão massiva lançou uma coluna de cinzas a 3 quilômetros de altura. A área em redor do Sinabung está constantemente sujeita a terremotos, nuvens de cinzas e gases tóxicos. É de tirar o fôlego. Apesar de as autoridades recomendarem que os moradores e turistas se mantenham afastados, muitas pessoas curiosas ainda se aventuram a ir até lá para testemunhar em primeira mão a força aterrorizante da natureza, ignorando o risco de perder a vida a qualquer momento. A ilha Amchitka, Alaska Amchitka, é uma das ilhas com as restrições de acesso mais rigorosas do mundo. Entre 1965 e 1981, foi um campo de testes nucleares dos Estados Unidos. Foram realizados 3 testes nucleares subterrâneos na ilha, que causaram uma grave contaminação radioativa e devastação ambiental. Curiosamente, décadas depois, Amchitka ainda é classificada como um local inseguro para se viver ou visitar. Apesar disso, você sabia? Vários relatórios indicam que a ilha mantém as suas florestas exuberantes, praias deslumbrantes e paisagens naturais grandiosas. Impressionante! É um lembrete do quão resiliente a natureza pode ser, mesmo após uma interferência tão destrutiva. A cratera de Darvaza, Turcomenistão. Alguma vez você já se perguntou como seria o inferno? E se houvesse um lugar de verdade chamado Porta para o Inferno, que você pudesse ver com seus próprios olhos? Pois acredite, essa porta existe. É uma cratera de fogo criada pelo homem no deserto de Karakum, no Turcomenistão. Com um diâmetro de cerca de 70 metros, essa cratera queima sem parar há mais de 50 anos. Curiosamente, em 1971, um equipamento de perfuração para a extração de gás natural desabou bem aqui. Desde então, as chamas continuam a arder dia e noite. O gás que escapa da cratera de Darvaza é extremamente perigoso, por isso é fundamental manter distância. Além da intoxicação por gás, o calor é tão intenso que poderia causar queimaduras graves. Mas imagine só, apesar do nome assustador, a Porta para o Inferno se tornou um ponto turístico famoso e até um local para acampamentos. Pessoas de todo o mundo viajam até aqui para testemunhar essa visão de tirar o fôlego. Essa chama eterna também é vista como uma das causas do aquecimento global. E cientistas ainda procuram uma maneira de extinguir o fogo. Ilha das Cobras, Brasil. Você tem medo de cobras? Se sim, prepare-se, porque você nunca, jamais, vai querer pisar na Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como a Ilha das Cobras. Ela fica na costa do estado de São Paulo, no Brasil, e é considerada um dos lugares mais perigosos do planeta, totalmente proibido para visitantes. Essa ilha de 45 hectares é o lar de cerca de 400 mil cobras, o que a torna um dos lugares mais letais para se viver ou visitar. É o único lugar no mundo onde se encontra a jararaca ilhoa, uma espécie de cobra adulta que pode medir mais de meio metro. A peçonha dela é até 5 vezes mais potente do que a das cobras do continente, pois a sua dieta principal é de pássaros, não de mamíferos.
Esse veneno é tão potente que pode derreter a carne humana. É de arrepiar só de pensar na presença delas. Uma única picada pode causar inchaço, vômitos, sangramento interno, falência renal e cerebral, e necrose muscular severa em apenas 2 horas, levando à morte. Devido a esse perigo extremo, o governo brasileiro proibiu a visitação de turistas. A ilha também é famosa pelas lendas de faroleiros que foram picados e mortos pelas serpentes. Pesquisadores estimam que existam cerca de 5 cobras por metro quadrado. Por isso, o farol da ilha agora é operado automaticamente e somente cientistas ou funcionários do governo têm permissão para pisar lá. Impressionante, não é? Aldeia de Oymyakon, Rússia. Imagine só, um lugar no coração da Sibéria, na Rússia, que é considerado um dos pontos mais frios de todo o planeta. Estamos falando de Oymyakon, onde a temperatura recorde já chegou a incríveis menos 71,2 graus Celsius. E, impressionantemente, cerca de 500 pessoas não apenas sobrevivem, mas vivem lá. Nessas condições extremas, os celulares não funcionam e é praticamente impossível cultivar qualquer coisa. Por isso, a alimentação da população local baseia-se principalmente em carne de rena e cavalo. No inverno, o sol mal aparece, apenas por cerca de 3 horas por dia. E o resto do tempo é dominado pela escuridão, neve e uma espessa camada de gelo. Curiosamente, a vida continua quase normalmente, contanto que a temperatura não caia abaixo de menos 52 graus Celsius. As pessoas vão para o trabalho e os alunos para a escola, como se nada fosse, mas o clima de Oymyakon é uma caixinha de surpresas. Em agosto, as temperaturas podem descer para menos 15 graus Celsius, e nos meses mais quentes, podem chegar a 30 graus Celsius. É de tirar o fôlego. E para celebrar a vida nessas condições, em março de cada ano, a aldeia hospeda um festival tradicional russo no meio do frio extremo. O evento atrai aventureiros e viajantes curiosos de todo o mundo. A lenda diz até que o próprio Papai Noel já visitou o lugar e o escolheu como sua casa. Os visitantes se vestem com trajes típicos, dançam ao som da música local e participam de atividades emocionantes, como corrida de renas, pesca no gelo e passeios em trenós puxados por cães. Ilha de Sentinela do Norte, Índia. A Ilha de Sentinela do Norte, na Índia, tem praias deslumbrantes e paisagens de tirar o fôlego. Mas não se deixe enganar pela beleza. Os seus habitantes são extremamente hostis com qualquer forasteiro. Eles reagem com violência e simplesmente se recusam a fazer qualquer tipo de contato. É, talvez, o único lugar do mundo onde a civilização moderna não conseguiu pôr os pés. Os sentineleses demonstram uma hostilidade profunda com quem chega. Várias pessoas já tentaram se aproximar da ilha, mas foram imediatamente repelidas. Eles usam a violência para afastar quem quer que invada seu território e, inclusive, já mataram aqueles que tentaram se aproximar. É como se eles quisessem viver apenas entre os membros de sua tribo, rejeitando completamente o resto do mundo. Por causa disso, a ilha tem o turismo totalmente proibido. Ninguém, de forma alguma, pode visitá-la. Vale da Morte, Califórnia. Ewa. Imagine só um lugar onde o calor é tão extremo que o verão pode atingir 56,7 graus Celsius. Esse é o Vale da Morte, localizado perto da fronteira entre Nevada e a Califórnia. Mas não se engane, o inverno pode ser perigosamente frio, criando uma paisagem de contrastes que desafia qualquer forma de vida, seja humana ou animal. O calor escaldante e o sol impiedoso fazem o corpo desidratar em questão de horas. Sem água, a sobrevivência é quase impossível. Você sabia que uma pessoa só consegue sobreviver por cerca de 14 horas nesse ambiente? E como se não bastasse, as chuvas nas montanhas ao redor podem, de repente, causar enchentes relâmpago. É de tirar o fôlego a forma como a iridez extrema se choca com picos de montanhas cobertos de neve, criando uma beleza quase inacreditável. Um dos pontos mais impressionantes do Vale da Morte é o Badwater Basin. Muitos visitantes, ao verem a paisagem, pensam que é neve, mas a verdade é outra. Após as tempestades, a água se acumula
e depois evapora, deixando para trás uma espessa camada de sal branco. O resultado? Uma paisagem surreal que parece ter saído de outro planeta. Ilha Fraser. Austrália. A Ilha Fraser, na Austrália, é famosa por suas praias de areia branca e águas cristalinas, mas é ironicamente considerada um dos lugares mais perigosos do mundo. Curiosamente, do meio da floresta tropical até a orla, o perigo espreita em cada canto. Embora pareça um paraíso perfeito, esta ilha isolada é o lar de criaturas letais. Em terra firme, encontramos aranhas extremamente venenosas e os dingos selvagens, que podem ser bastante agressivos. E no mar, águas vivas tóxicas e tubarões, tornando a experiência de nadar uma verdadeira aventura. A Ilha Fraser é um lugar de beleza estonteante, que esconde perigos mortais. Deserto do Danakil. Eritreia. Bem-vindos a um dos lugares mais inóspitos do nosso planeta. O deserto do Danakil, na Eritreia, se estende por quase 100 mil quilômetros quadrados, um local tão seco e escaldante que a National Geographic o apelidou de o lugar mais brutal da Terra. Com vários vulcões ativos e temperaturas que podem ultrapassar os 50 graus Celsius, não é de admirar que apenas as aves mais desesperadas se aventurem por aqui em busca de alguma gota d'água. A 20 quilômetros de profundidade, a água salgada ferve sem parar, e a crosta terrestre está cada vez mais fina, devido à intensa atividade geológica. Durante a estação seca, o Danakil se transforma em um cemitério a céu aberto. Carcaças de aves e camelos morrem de sede espalhadas por toda a paisagem. O calor é tão intenso que a água evapora quase instantaneamente, deixando para trás camadas de cristais de sal. Curiosamente, a superfície do solo é coberta por enxofre, sal e outros minerais, criando uma paisagem quase alienígena e um odor inconfundível. É de tirar o fôlego. Alguns chegam a comparar o Danakil a uma ferida na terra, onde a água é um recurso inestimável. A água potável é praticamente inexistente, a maioria já misturada com enxofre, e a chuva quase não cai ao longo do ano. Este é um lugar repleto de perigos, vulcões, falhas geológicas, terremotos e nascentes de água fervente. No entanto, é precisamente dessa brutalidade que surge uma beleza única e bizarra, algo que nenhuma foto consegue capturar por completo. Atol de Bikini, Ilhas Marshall. À primeira vista, o Atol de Bikini parece o paraíso. Uma ilha de coral de tirar o fôlego, perdida no vasto Pacífico. Mas por trás dessa beleza idílica, esconde-se uma história trágica. Este lugar foi, durante anos, palco de testes nucleares, o que transformou um paraíso em um deserto radioativo. Com apenas 6 quilômetros quadrados, o Atol de Bikini, parte das Ilhas Marshall, foi o local de mais de 20 explosões atômicas realizadas pelos militares dos Cubos e Guios em Nasser. Mas, em 1946, os moradores foram forçados a abandonar suas 19 pequenas ilhas para dar lugar aos testes. A radiação transformou o lugar em uma terra devastada por décadas, forçando a população original a se exilar em outras ilhas. No entanto, em 1987, alguns corajosos decidiram voltar. Hoje, os níveis de radiação são considerados relativamente seguros para a visitação. Impressionantemente até mais baixos do que em muitas cidades grandes. Curiosamente, estudos ambientais mostram que o solo, a água e os alimentos ainda estão contaminados, o que pode afetar a fertilidade das mulheres. Apesar disso, o Atol de Bikini continua a ser considerado uma das ilhas de coral mais bonitas do mundo. A pergunta que fica é: você teria a coragem de visitá-lo? Lago Natron, Tanzânia. Você pode achar que essa paisagem é de outro planeta, mas na verdade é o Lago Natron, na Tanzânia. A crosta de sal alcalina que cobre a superfície do lago é extremamente perigosa. Qualquer criatura que a toque morre instantaneamente. E claro, nadar aqui é algo absolutamente proibido. Imagine só, a alcalinidade do lago vem das colinas vizinhas, que produzem carbonato de sódio. Um composto que, você sabia, foi usado pelos antigos egípcios para a mumificação. É de tirar o fôlego pensar que, ironicamente,
Este é um dos principais habitats dos flamingos. Com um pH de até 10, o Lago Natron é altamente corrosivo. Qualquer animal que não se adapte a este ambiente sofre queimaduras graves ou morre. É por isso que o Lago Natron está sempre na lista dos lugares mais perigosos do mundo. Mailu Sul, Quirguistão. Imagine só, uma cidade secreta, escondida nas entranhas da União Soviética. Esse era o papel de Mailu Sul, o epicentro de uma mina de urânio. Mas quando a extração chegou ao fim, as medidas de segurança foram relaxadas, e o que restou foi um legado sombrio. Resíduos radioativos, que transformaram este lugar num dos mais poluídos do planeta. Hoje, cerca de 23 mil pessoas vivem aqui, convivendo com riscos inimagináveis. Pense que Mailu Sul processou dezenas de milhares de toneladas de urânio, tudo para alimentar o programa nuclear soviético. A exposição contínua a esses materiais pode levar a sérios problemas de desenvolvimento e a defeitos de nascença que se arrastam por gerações. E a situação fica ainda mais preocupante. A região é propensa a terremotos, deslizamentos de terra e inundações. Cada desastre natural pode espalhar ainda mais a radiação, tornando o perigo ainda maior. Buraco Azul de Dahab, Egito. Você já ouviu falar do Buraco Azul de Dahab? É, sem dúvida, uma das maiores e mais fascinantes formações geológicas do mundo. A maior parte da área circundante é segura, mas a sua beleza hipnotizante esconde um segredo obscuro. É conhecido como o Cemitério dos Mergulhadores. Localizado perto da costa egípcia, este abismo submerso já tirou a vida de centenas de pessoas. Inúmeros mergulhadores, atraídos por seus encantos, acabaram presos nas cavernas subaquáticas, de onde nunca mais regressaram. Estima-se que mais de 200 indivíduos perderam a vida aqui, incluindo tanto mergulhadores aventureiros quanto aqueles que faziam parte das equipas de resgate. É de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo é um lembrete assustador de que nem toda a beleza é segura. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, um dos lugares mais infames e aterrorizantes do mundo, é uma área envolta em mistério que se estende entre Miami, as Bermudas e San Juan. Imagine só. Um lugar onde inúmeros aviões e navios desapareceram sem deixar rastro. Durante décadas, este sítio tornou-se lendário, graças às histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Surgiram as mais diversas teorias, desde a influência de campos magnéticos até a intervenção de seres extraterrestres. Curiosamente, apesar de muitos casos já terem sido desmistificados pela ciência, ainda há enigmas por resolver. É de tirar o fôlego pensar que o Triângulo das Bermudas continua a ser um destino perigoso, reservado apenas para os mais audazes e aventureiros. Monte Washington, Iuá. Considerado um dos lugares mais perigosos do planeta, o Monte Washington tem sido objeto de estudo para muitos cientistas. O que o torna tão especial? Bem, é conhecido por ventos que podem atingir velocidades impressionantes e por um frio que nos congela até a alma. A velocidade do vento pode chegar a 327 km por hora e a temperatura pode cair para 40 graus Celsius negativos. Para completar, a neve não para de cair com acumulações que chegam a 1,2 metros em apenas 24 horas. Localizado nas White Mountains, no estado de New Hampshire, o Monte Washington atrai visitantes do mundo inteiro. Afinal, é o pico mais alto do nordeste dos Estados Unidos, com uma altitude de 1.917 metros. Curiosamente, a sua topografia é única. Os ventos convergem de 3 direções diferentes, o que causa as rajadas mais fortes e as tempestades de neve mais frequentes, especialmente entre os meses de novembro e abril. O vento pode soprar sem parar por 16 horas por dia. O recorde de velocidade, registrado a 12 de abril de 1934, foi de 103,3 metros por segundo, quase a mesma força de um tornado. Além do vento, o cume é famoso pelo seu frio extremo. Você sabia? A 29 de janeiro de 1934,
A temperatura atingiu 43 graus Celsius negativos. O ar no topo é tão gélido quanto no Polo Norte. É um cenário de tirar o fôlego. A maioria das estruturas, que antes abrigavam os trabalhadores, agora estão abandonadas. Apenas os turistas mais raros e os exploradores mais corajosos se atrevem a pisar neste lugar. Parque Nacional Madidi, Bolívia. Você é daquelas pessoas que ama parques e a natureza. O Madidi pode fazer você repensar tudo o que sabia. Localizado na Bolívia, o Parque Nacional Madidi foi fundado em 1995. Com uma área de 18.130 km² e uma altitude que varia de 182 a 6.000 metros, este é um lugar de biodiversidade impressionante. Por estar na fronteira da bacia do Rio Amazonas e da Cordilheira dos Andes, o Madidi tem de tudo: florestas nebulosas, florestas tropicais, rios, pântanos e até geleiras eternas. Este lugar é lar de inúmeras espécies de animais, aves, plantas e insetos. Foram encontradas cerca de 4.000 espécies, sendo que 1.382 foram registradas pela primeira vez. Curiosamente, isso inclui 100 mamíferos, 41 aves, 27 répteis, 25 anfíbios, 138 peixes, 61 borboletas e 440 plantas. O número total de espécies oficialmente registradas é de 8.524, mas estima-se que pode chegar a 11.395 espécies. E esse número não inclui os cerca de 120.000 insetos e outros invertebrados. No entanto, toda essa diversidade biológica vem com seus perigos. Biólogos alertam para nunca tocar em nenhuma planta no Parque Nacional Madidi. Algumas espécies podem causar coceira, dermatites e até tonturas. E se você se machucar, corre o risco de contrair parasitas tropicais mortais. Os vulcões do Havaí. O Havaí é famoso por suas praias e ilhas paradisíacas. Mas você sabia que ele esconde uma outra face? O Havaí é também um paraíso para os amantes de vulcões. O Mauna Loa, o maior vulcão do mundo, está em erupção desde 1983. A ilha também é o lar do Kilauea, um dos poucos vulcões ainda ativos. Uma das experiências mais únicas é o passeio de vulcão, que permite admirar sua beleza e imponência de perto. Participando do tour de barco do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, você navegará ao longo de um rio de lava, observando cachoeiras de lava incandescentes e formações geológicas impressionantes. Mas, imagine só, este também é um dos lugares mais perigosos do mundo. Ao longo dos anos, muitas pessoas já sofreram queimaduras de lava e ferimentos por queda de pedras. Embora pareça assustador, é uma experiência única e fascinante, que permite testemunhar a força assustadora da natureza. Você já visitou algum desses lugares? Ou há outro lugar que você acha que deveria estar nesta lista? Conte-me nos comentários.